Bom dia. Na verdade, minha intenção é fazer um depoimento sobre a minha participação na ABD como conselheira nacional e a minha posição aqui hoje. Lá em 1998, eu, como arquiteta, mestre em arquitetura e com um escritório atuante na área de design de interiores, fui convidada para criar um curso superior dentro das expectativas da Lei de Diretrizes e Bases. O professor Cândido Mendes me convidou para criar esse curso, tendo visto que o mercado de decoração e design de interiores informal crescia muito naquela época, e era um mercado muito promissor. Um país como o nosso, que a gente precisa ter profissões e as pessoas, no melhor princípio da educação continuada dos cursos tecnológicos, que é uma formação específica. Então, eu criei o curso que foi reconhecido pelo MEC em 2002. Então, foi reconhecido como um curso superior de formação específica em tecnologia de design de interiores. A partir daí, meu envolvimento foi direto com esses profissionais, porque, ao longo do tempo, hoje, milhares de pessoas têm um diploma reconhecido pelo MEC. Então, elas têm diplomas legais e desejam exercer a profissão. Ao contrário de se manter com a profissão de design de interiores, se manter sem regulamentação, existe um exército de profissionais, de novo, com diplomas legais reconhecidos pelo MEC, que atuam à deriva. Eles, na verdade, não têm uma orientação, uma restrição, uma orientação profissional que os regule, que restrinja a sua atuação e que possam exercer sem ser perseguidos ou autuados por isso. Então, eu acredito realmente que é uma posição muito importante. Essas pessoas que têm o diploma legal, que já atuam, que elas tenham o direito de atuar livremente e que as restrições sejam bem definidas, inclusive porque, na situação atual, técnicos, tecnólogos e bacharéis em design de interiores, eles atuam da mesma forma. Há uma certa confusão porque não há uma regulamentação que defina as restrições e as atribuições de cada uma das formações e do design de interiores de uma forma global. Então, há designers de interiores confundindo a sua atuação, o que é um risco para a sociedade. Eu acho que isso tem que ser muito bem definido e regulamentado para que a profissão possa atuar livremente. Senadora, acho que essa é a minha posição. Muito bem. Seja bem-vinda e foi bem objetiva no seu ponto de vista. Eu passo a palavra agora à doutora Nora. Como é que é mesmo aqui a pronúncia? Jofra, muito bem. Coordenadora do curso de composição de interiores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim. Obrigada. Como é que liga? Está ligado? Bom dia a todos, senador, os componentes da mesa, presentes. Mais uma vez estamos aqui nesse embate, né, em relação à regulamentação da profissão de design de interiores. Mas eu acho, né, eu escrevi ali como introdução, que tudo pode ser modificado desde que seja enfrentado. E eu acho que esse momento de enfrentamento a ABD está conseguindo fazer e a gente está conseguindo caminhar no sentido de realmente conseguir a nossa regulamentação. A área de interiores ela teve um percurso muito longo, desde o decorador até o profissional designer de interiores. Desse percurso, nos últimos anos, eu participei, porque estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1974, entrei como aluna e logo me tornei professora e acompanhamos essa evolução. E o curso, ele passou, né, a área passou de um nível amador, muito ligado à atuação feminina na sociedade, para uma área muito mais complexa de expertise, que envolve conhecimento técnico, e por isso a gente migrou e trabalhamos por essa migração de sair
do campo específico da decoração para alcançar o campo do design. Esse foi um percurso de luta que a UFRJ bancou com muita garra. E, nos anos 90, como é que isso foi feito, né? Nos anos 90, o MEC empreendeu uma série de fóruns a nível nacional que envolvia a reformulação do ensino das artes. Então, no primeiro fórum, em 1994, a gente participou da área de decoração. O design era separado da decoração. E, ao final desse percurso, nós fomos conseguindo, paulatinamente, em 1999, conseguimos uma aprovação nacional da nossa inserção na área de design. Isso foi um ponto, assim, importantíssimo, porque os decoradores, eles sempre tiveram uma carga pejorativa em cima deles. Foram sempre considerados assim marginais dentro do trabalho com os espaços interiores. E a área de design já é uma área que tem uma atuação e uma fundamentação muito mais consolidada e que permitia essa atuação. Eu não vou me deter nesse percurso, mas, enfim, foi realmente uma conquista ano a ano, porque mesmo os designers tinham, no começo, uma carga pejorativa contra a área de interiores. Então, a nossa área é uma área muito prejudicada, sempre foi considerada uma área marginal, e, no entanto, ela tem uma importância, uma pertinência, né, no estudo dos espaços do homem fantástico. A gente tem que acreditar nisso, e eu acredito que os componentes opositores da mesa compreendam isso também, porque sabem da importância da nossa profissão. Então, como a Paula falou, nós temos hoje um quadro bastante comprometido, porque nós temos a formação em design de interiores em 3 níveis. O nível técnico, que é um nível médio, com apenas 800 horas de formação. Temos o nível tecnólogo em design de interiores, que é um nível super defendido pelo Ministério da Educação, com razão, que tem um mínimo de, acho, 1.800 horas, ou 1.600 horas, em uma formação em 2 anos. E nós temos o bacharelado. Voltando aqui, não, desculpem, e ainda o bacharelado. Importante observar que o MEC, ele sempre teve uma atitude bastante progressista no sentido de apoiar esse surgimento e essa caracterização da nossa área. E não apenas o MEC, mas também o Ministério do Trabalho, porque no início dos anos 2000, o Catálogo Brasileiro de Ocupações, ele caracterizou os 2 níveis da profissão, o profissional de nível médio e o profissional de nível de tecnologia. E também o Ministério da Tecnologia, ele saiu com um catálogo do curso superiores de design que caracterizava a atuação nessa área. E no final daqueles fóruns do MEC, nos anos 90, saiu, depois de alguns anos, as diretrizes curriculares para a área de bacharelado de interiores, né? Essas diretrizes, elas foram fantásticas, porque, finalmente, depois de quase 5 anos de encontros, em 2004 saiu a resolução número 5, que dizia o seguinte, que os projetos pedagógicos do curso de graduação em design poderão admitir modalidades de formação específica. E entre as modalidades exemplificadas no texto, está lá, interiores, grifado ali em cor diferenciada. Então, a gente realmente foi previsto a nossa inserção na área de design, com uma carga horária mínima de 2.400 horas e com uma formação mínima de 3 a 4 anos. É importante frisar que hoje essa carga horária média nos bacharelados é de 3.000 horas e de 4 anos de duração. Então, a legislação é farta, a legislação do design, quanto à carga horária, quanto à atuação. Eu tive a preocupação de listar aí para mostrar que nós não estamos trabalhando no vazio, a gente está trabalhando calcado em legislação vigente, né, do Ministério da Educação,
e que, inclusive, fala de um perfil desejado de um formando, né? Um formando que esteja apto a intervir em espaços que envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas, culturais e tecnológicas. Então, estamos num caminho muito bom, né? É importante falar um pouco da formação do bacharel de design de interiores, porque o bacharelado, ele é uma formação muito específica e tem sido nossa preocupação dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro estabelecer os diferentes campos de atuação, porque a gente acredita que uma formação de 4 anos e uma formação de 2 anos acarretem um perfil de um egresso, né, diferenciado. E fica muito difícil estabelecer esses parâmetros, porque a legislação é vaga e ela, mais ou menos, deixa todo mundo fazer mais ou menos a mesma coisa. Isso é muito... Os meus alunos me perguntam, mas, professora, por que eu vou ficar aqui 4 anos se eu posso me formar em 2? Né? O questionamento é esse. E eu tento informar que, dentro de uma escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz questão dos bacharelados, a gente tem uma tradição nos bacharelados, e, por isso, existem alguns parâmetros, né, que a gente buscou estabelecer. O curso da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é pioneiro no país. A Escola de Belas Artes está fazendo, ano que vem, 200 anos. Foi uma escola que começou com a vinda da missão francesa para o país. E, nos anos 30, teve uma grande reforma, existia um curso de artes decorativas. E, em 1971, ou seja, 40 e poucos anos atrás, a escola teve uma grande reforma, pegou esse curso de artes decorativas e desmembrou esse curso em design de produto, comunicação visual, composição de interior e composição paisagística. Então, foi uma escola que ela teve uma visão de seus gestores bastante avançada à época. 10 minutos? Você tem 1 minuto. Se necessário, eu vou te dar mais 5. Aí eu preciso, Tá por bem. favor. Então, é uma escola que vem trabalhando nessa área há 44 anos e de forma bastante consolidada quanto à pertinência desse profissional. Vou pular ali nossa grade curricular, vou pular o perfil do profissional, porque todo mundo já mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a regulamentação da profissão, ela permitiria a garantia do exercício profissional quanto à intervenção nos espaços interiores de acordo ao nível de formação, né? Porque a gente sabe que a função prática, ela ocupa uma camada mais baixa, porque qualquer pessoa, quando organiza um espaço, tenta organizar esse espaço de uma maneira funcional, né, de acordo com a tarefa ali realizada. Mas, além disso, tem a função estética, que é uma função importantíssima no sentido da coisa estar em harmonia, né, de estar bem feita. E, finalmente, se ele continuar verticalizando esse conhecimento, ele vai chegar à função simbólica, que se confunde com uma dimensão semântica da semiótica. Por quê? Porque design também é comunicação. Um profissional de interiores, quando faz um espaço, aquele espaço é um objeto de comunicação. Ele tem uma linguagem e ele comunica. E é preciso que o usuário nele se sinta pertinente, que ele tenha identidade com o espaço. E, se não tiver isso, ele vira um mero reprodutor de espaços que se vêem em revistas. Então, é nessa linha que eu tento trabalhar com os meus alunos. Vou pular esse slide também, porque foi uma forma que eu assim, inventei de compreender a complexidade de um bacharel. O bacharel, ele parte dos fundamentos do design, que é forma, função, significado, e ele vai chegar até os níveis semânticos da semiótica, trabalhando com função sintática, simbólica e prática. E isso faz toda a diferença. Esse percurso exemplificado na imagem é o percurso que os nossos alunos fazem no Rio.
Afinal, nós somos designers. A gente trabalha com um problema, com a solução do problema, de acordo com os critérios que não são critérios pessoais, nem são critérios do projetistas, mas são critérios que nascem dentro do problema. E a gente obedece ao que o problema traz para a gente. A gente acredita que a solução está ali. E isso faz toda a diferença. Então, não é... somos um profissional especialista, com certeza somos especialistas, cuidamos da maçaneta da porta, da dobradiça do armário e cuidamos também da identidade do usuário naquele espaço. E isso faz toda a diferença, porque as pessoas, quando se sentem bem num espaço, elas têm melhor qualidade de vida, elas têm melhor qualidade psicológica, saúde, segurança. Então, são uma série de quesitos que eu não tenho tempo para falar, mas, enfim. O que dificulta essa regulamentação? O que dificulta é porque esse campo ainda é visto como uma atividade marginal. Eu acho impossível em que, em pleno século XXI, as pessoas ainda duvidem da pertinência desse profissional. Né? É impossível que isso esteja acontecendo. Isso acontece no Brasil, porque lá fora as pessoas trabalham com dignidade. As pessoas procuram melhorar a qualidade de vida das pessoas com dignidade, regulamentadas, trabalhando tranquilamente nos seus espaços. Só a última frase, por favor, 1 minuto. Então, por conta disso, eu diria que a gente transforma espaço em lugar, né? Os trabalhos dos meus alunos são sempre uma fonte de inspiração e eles sempre me perguntam assim, mas professora, eu muitas vezes vou procurar um estágio no escritório e eles falam, mas você não é arquiteta, você é designer de interiores? Como é que fica? Eu não... Poxa, professora, como é que é isso? E um dia eu encontrei uma frase muito interessante que é a seguinte, se lhe disserem que o seu trabalho não é o de um profissional, lembre-se, amadores construíram a Arca de Noé e profissionais, o Titanic. Então, eu acredito, defendo os meus alunos, defendo a profissão, instigo-os a procurar profissionais mais abertos que os acolhem em seus escritórios e compreendem a sua contribuição para a qualidade de vida nos espaços interiores. Muito obrigada. Essa foi a professora Norma Geoffray, coordenadora do curso de Composição de Interiores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora vamos passar a 2 que têm posição diferente. O representante da Associação de Arquitetos de Interiores do Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Fischer. Bom dia a todos. Alô, estão ouvindo? Eu sou professor universitário, sou arquiteto, professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto à Faculdade de Arquitetura, lá na terra nosso Rio Grande do Sul. A Associação de Arquitetos de Interiores foi fundada em 1987 e eu sou um dos seus fundadores. E nessa qualidade me delegaram a honra de vir aqui representá-los, justamente para poder, nesse debate, contrapor algumas ideias sobre a regulamentação desse curso, desta profissão, uma vez que, aparentemente, tudo aquilo que nós vemos no escopo da formação desta profissão estão contemplados naquilo que o arquiteto faz e naquilo que nós ensinamos dentro do curso de arquitetura, né? Todas essas disciplinas não são muito familiares, a terminologia técnica toda que está no escopo da lei. Ela é toda composta de elementos que nós, no nosso dia a dia, praticamos como arquitetos. Eu mesmo tenho premiações dentro dessa área, né? E a nossa Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul agora abriga o curso de design. Talvez seja a única faculdade de arquitetura que tenha 2 cursos, um deles de arquitetura e um outro curso de design que abriga as disciplinas de comunicação visual e design de produto. Dessa maneira, a gente acha que, no momento que se fragmenta essa atividade, e se fragmenta de uma maneira mais restritiva, porque a formação do design
de interiores, assim como está colocada, carente da toda a formação daquele trinômio vitruviano, do firmitas, do utilitas, né, e do venustas, ela fica prejudicada. A formação do arquiteto, que é um curso que de cerca de 4.000 horas, né, são 3.600 horas, no mínimo, que a gente tem, é um curso que nós estamos estudando a possibilidade de estender o tempo de formação do seu curso. Ela precisa, para que seja comparada com outra profissão que agora é nascente nessa proposta, que seja cotejada exatamente esses princípios, né? Há uma sobreposição enorme, completamente justaposta os nossos princípios, com exceção de alguns dados que na lei não contemplam, né? Que é uma delas, quem fiscalizaria esse tipo de... né? Qualquer tipo de atividade profissional hoje, se viesse a existir, deveria ter ao seu lado, junto à sociedade, uma entidade, ou um órgão público que o fiscalizasse, tanto na parte ética quanto na parte do desempenho profissional na defesa da sociedade, né? E também não contemplamos, não vimos no escopo desse texto algo que presente nesse sentido. Dessa maneira, achamos que há uma sobreposição muito grande entre essas duas situações, e o fato citado de que a profissão de decorador é uma profissão muito denegrida, né, ao longo do tempo, se dá justamente porque aventureiros sempre se ocuparam dessa função que sempre foi nossa, né? Então, aí os grandes arquitetos brasileiros, vou citar apenas 3, Lina Bobardi, quem não sabe de Lina Bobardi, autora do projeto do MASP, quem não sabe de Paulo Mendes da Rocha, nosso arquiteto vencedor do prêmio Pritzker, e quem não sabe de Oscar Niemeyer, né? Todos esses 3 notáveis em atividade de arquitetura de interiores, né? Que são parte, né, da nossa atividade cotidiana. O trabalho do arquiteto abarca todas essas formações, e nós, no curso de arquitetura, cotidianamente abordamos os termos que estão contidos muito familiarmente no escopo dessa proposta.